Bom dia. A nossa aula hoje é regra de três simples e regra de três composta, tá certo? Primeiro vamos ver a regra de três simples. Nós temos regra de três simples quando ela é diretamente proporcional e regra de três simples quando ela é inversamente proporcional. Na aula passada nós vimos o que são grandezas diretamente proporcional e o que são grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Aí nós vamos ver velocidade do automóvel e a distância percorrida. Isso são grandezas diretamente proporcional, porque quanto maior a sua velocidade, maior vai ser a sua distância percorrida em um determinado tempo, tá certo? A altura de um objeto e o comprimento de sua sombra são grandezas diretamente proporcional, porque quanto maior o objeto, maior vai ser a sombra que ele vai alcançar, tá certo? O comprimento dessa sombra. A quantidade de combustível colocado em um carro e o valor pago também são unidades de medida diretamente proporcional. Por quê? Porque quanto maior quantidade de combustível você colocar em seu carro, maior vai ser o valor pago no final, né, de você acabar de abastecer seu carro. Então vamos a alguns exemplos, tá certo? Olha só. Primeiro exemplo que nós temos aqui diz assim: num dia de sol, Janete e Paulo mediram suas sombras. Janete tem 1,65 m, 165 centímetros de altura e Paulo 180 centímetros de altura. Sabendo que em determinado horário o comprimento da sombra de Paulo era de 60 centímetros, qual era o comprimento da sombra de Janete? Sempre que vocês forem fazer regra de três simples ou compostas, é bom que vocês façam uma relação do que vocês têm. Por exemplo, qual é a grandeza aí? A grandeza sendo usado é a altura da pessoa e o comprimento da sombra, tá certo? Então vamos anotar isso aí. Então, nós temos aqui, olha, a altura, né? A altura do Paulo, e ele ocupou, o comprimento da sombra dele foi 60 centímetros. A altura da Janete, a sombra vai ser X. Antes a gente usava, né, na regra de três simples, a gente usava uma seta, sempre assim, ó. Colocava uma seta na direção do X. Como o X está para baixo, eu coloco, tá certo? Como ela é diretamente, por que ela é diretamente? Porque quanto maior a pessoa, maior vai ser o comprimento da sombra, tá certo? Maior a altura da pessoa, maior vai ser o comprimento da sombra. Já que elas são diretamente, eu só pego na ordem que está e coloco aqui embaixo, olha só. Então eu coloquei na ordem que está, já que elas são diretamente, aí eu formei uma proporção, olha. Se tem uma proporção, eu faço meio pelos extremos. 180 vezes o x vai ser igual a 60 vezes 165. Vai ficar 180 vezes x igual, aqui vai dar 9.900. Então, x vai ficar igual a 9.900. Lembro vocês, o 180 estava multiplicando, vai passar dividindo. Então, a sombra da Janete vai ser 55 centímetros. Certo? Agora, nós temos como exemplo a regra de três simples, né, com grandezas inversamente proporcional. Quais são as grandezas que são inversamente proporcionais? São muitos, gente. Isso aqui você só vai aprender resolvendo exercícios. Por exemplo, aqui ele colocou a velocidade de um automóvel e o tempo gasto para percorrer determinada distância. Por quê? Quanto maior a velocidade que você percorrer, maior a velocidade que você for, mais rápido, né? Quanto maior a velocidade que você for, menor vai ser o seu tempo gasto para fazer esse percurso, tá certo? Então a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcional, assim como a quantidade de pessoas e o dia necessário para colher café em uma plantação. Quanto maior o número de pessoas, não é, que for colher café com uma plantação, menor vai ser o número de dias que vão fazer essa colheita. Outra coisa, a vazão de uma torneira e o tempo gasto para encher um recipiente. Tá certo? Então, quanto maior essa vazão, menor vai ser o tempo gasto, porque vai encher mais rápido, tá certo? O recipiente. Agora nós temos um exemplo.
Uma torneira enche um tanque em 20 minutos, com uma vazão de 15 litros por minuto. Se a vazão for de 5 litros por minuto, quantos minutos serão necessários para encher o tanque? Então, essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais, que vão ser o tempo, né, e a vazão. São grandezas inversamente. Então, vamos lá para montar nosso esquema aí. Então, olha só nosso esquema aí, né? Lembra vocês, a seta sempre vai estar na direção do X, tá? Vamos fazer uma seta para ver se ela é diretamente ou inversamente, tá? Se a vazão for de 15 litros por minuto, vai demorar 20 minutos. Se a vazão for de 5, vai demorar mais tempo, né? Quanto menor a vazão, mais tempo vai demorar. Então, vão ser grandezas inversamente, olha. Então, eu vou fazer uma seta ao contrário, para dizer que eu estou fazendo o inverso. E agora eu vou montar nosso esquema, sendo que eu vou olhar para a seta. Essa seta aqui não está para o contrário, então eu vou fazer o contrário aqui. Vai ficar 5 sobre 15. E aqui vai ficar igual como está. A seta está normal. E como eu tenho uma proporção, eu faço meio pelos extremos. Meio pelo extremo. Vou fazer 5 vezes o x igual a 15 vezes o 20. 5 vezes o x vai ficar igual a 300. X vai ficar igual a 300. Dividindo para 5, está multiplicando o x. Então, o x vai ficar igual a 60. Tá certo? Então, nesse caso, vai gastar 60 minutos. Ou 1 hora, já que 60 minutos é igual a 1 hora, certo?